paz do Senhor a todos. O Buscando a Deus pelas madrugadas te convida para refletir sobre o capítulo 22 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, que fala sobre a parábola das bodas. A parábola das bodas que Jesus nos traz neste capítulo 22, ele inicia falando sobre a comparação com o reino dos céus e falando que um rei convida pessoas para as bodas, para o casamento de seu filho. Este rei, ele representa aqui Deus. As bodas representam justamente as bodas do Cordeiro, onde todos os salvos estarão presentes neste momento. E os servos que saem para fazer o convite são os sacerdotes, os profetas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. E os convidados iniciais é a nação de Israel, a qual rejeitou e em alguns casos até chegou a matar alguns desses servos de Deus, profetas, que foram usados para fazer o convite. O rei, Deus, revoltado, envia novos servos para convidar todas as pessoas, inclusive as pessoas que estavam fora do caminho. Esses servos, os discípulos, que somos nós, discípulos de Cristo, que hoje convidamos a todos, inclusive fomos convidados, todos nós que estávamos também fora do caminho. No entanto, quando o rei está passando pela festa, ele encontra um servo, encontra um homem trajado sem as vestes nupciais. Questiona este homem e este homem não tem o que falar, a sua resposta é o silêncio. E vem a nossa reflexão: quem é este homem que recebeu o convite, aceitou o convite, mas não aceitou as vestes nupciais? Quando vamos estudar, percebemos que todas as pessoas, quando recebiam um convite para um casamento, eles também recebiam vestes. E essas vestes tinham todo um simbolismo, tinha toda uma representatividade. No entanto, este homem, ele não aceitou as vestes que o rei ofereceu, ele não aceitou estar em igualdade com os demais convidados. Quando nós vamos meditar, nós aprendemos aqui duas importantes lições. Primeiro, quando nós entendemos que muitos são chamados e poucos são escolhidos. No entanto, nós entendemos aqui que não se trata especificamente que Deus, o Rei, rejeita os homens, mas que os homens rejeitam o chamado da parte de Deus. Pois Deus, ele chama a todos, mas nem todos querem se adequar ao chamado. Nem todos desejam suportar, passar pelo processo do chamado, estar em concordância com o chamado, se sujeitar ao que é determinado pelo rei. Segundo, nós compreendemos, a segunda lição, nós compreendemos que o homem, este homem, ele se recusou a usar a vestes que foi entregue pelo próprio Deus, e que essa recusa representa justamente que esse homem, ele entende que a sua justiça é suficiente. Ele não precisa da justiça de Deus. Ele não precisa da graça de Jesus Cristo. Ele já é justo, ele já é santo, ele já é puro. As suas vestes já estão preparadas, já estão prontas. Não é necessário que ele receba as vestes
do próprio Deus. Então, meus irmãos, nós compreendemos que essa pessoa, ela se acha justa, pura e santa. Ou seja, ela se acha merecedora do reino de Deus. Ela não precisa passar por processos, ela não precisa passar pela santificação, ela não precisa comprar e nem receber as vestes do rei. Jesus, ele fala em Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, aconselho de que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vestas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Jesus aqui aconselha que nós devemos comprar, aconselha que nós devemos comprar a Ele, a Jesus, roupas brancas, para que a nossa nudez não seja vista. Este homem, ele foi chamado já muito em cima da festa. Não tinha muito tempo para se vestir de forma adequada, para estar ali trajando roupas adequadas. No entanto, pela misericórdia, pela graça, não por nosso mérito, ele recebeu vestes da parte de Deus, mas ele recusou as vestes da parte de Deus. Ele preferiu estar com as suas vestes. Quem sabe quais eram as suas vestes? Por melhor que sejam as nossas obras, aos nossos olhos podem até ser boas, mas aos olhos que queimam como chamas de fogo, que são os olhos de Cristo, as nossas vestes são como panos de trapos, imundícia, vestes sujas, fedorentas. John Wesley, ele chega a dizer que sobre a veste nupcial, que o significado é a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, que representa 2 pontos. Primeiro, sem a justiça de Cristo, não podemos ter nenhuma pretensão em relação à glória. E sem a santidade, não seríamos adequados a ela. Portanto, este homem, ele entendeu que ele tinha mérito, que ele era merecedor de entrar naquela festa. Ele não precisava da ajuda de Deus. Ele não precisava da graça. Ele não precisava da justiça. Ele não precisava da santidade de Deus, pois ele já era suficiente. As suas obras eram suficientes. E nós percebemos aqui, meus irmãos, que se o convite e a provisão da veste depende da iniciativa do rei, a obtenção e o uso dessa veste dependem da iniciativa do convidado. Então, não se trata aqui somente se você foi convidado. Não se trata aqui somente se você foi um chamado. Mas se trata principalmente se você tem aceitado as vestes, se você tem aceitado viver em obediência à palavra de Deus. Não há partes, mas toda a palavra de Deus. Essa palavra, que Deus possa abençoar a sua vida e a todos quanto sejam alcançados por ela. Busque a Deus, receba a graça, não deixe que o seu mérito, as suas obras lhe tornem superior àquilo que de fato você é. Receba a graça, agradeça pela graça, agradeça pelo convite, pois você não estava entre os convidados, mas Cristo morreu para que você fosse convidado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.